Fala galera, aqui é Ricardo Ventura e você está no Não Minta Pra Mim, o canal de maior credibilidade e acerto e análise. Sim, aqui você descobre quem fala mentira, quem fala a verdade e muito mais do que isso. Por que não colocar na tua vida essa habilidade de analisar as pessoas? Você pode, comece com a jornada do Não Minta Pra Mim. Tem o QR Code ou então no primeiro comentário fixado você encontra o caminho, a jornada do Não Minta Pra Mim. Beleza? Dito isso, vamos analisar quem. Mais uma vez mandaram pra mim aquele 1 contra 30. E hoje é um pastor, é o Rafael Neri, é um pastor e também terapeuta, o qual ele confrontou 30 produtores de conteúdo adulto. Eu achei muito legal, eu comecei a assistir e decidi, vou fazê-lo inteiro. Por quê? Porque eu achei bem interessante, inclusive, a argumentação dos produtores de conteúdo adulto. Então, os primeiros 10, 20 minutos eu já assisti. Eu parei, porque estava tão legal, eu parei e falei assim, vou assistir inteiro com a primeira reação. Então nós vamos analisar o quê? Expressões, narrativas, conteúdos, lógicas de debate, porque tudo isso é linguagem silenciosa. A narrativa faz parte do protocolo. Então a gente vai entender a lógica, o sofismo, você está criando espantalhos ou não, existe uma argumentação, contra-argumentação, tudo isso está dentro desse arcabouço que é a comunicação persuasiva, o qual eu dou palestras no Brasil e no mundo. A última foi em Portugal, lá no Marketing Master, o maior evento de comunicação e marketing de Portugal e da Europa, um dos maiores da Europa. Põe as imagens aí, Ellen. Então, vamos agora pro Taca Ali Play. Chegando aqui, pessoal, lembre-se, beba água. Antes de qualquer coisa, beba água. Mas não qualquer água, beba muita água. Seguinte, pessoal, se você quer continuar conectado aqui no canal, recebendo as principais análises e as análises mais novas também, você precisa fazer 5 coisas. Primeiro, veja se você está inscrito no canal. Muitas vezes você nem sabe, mas nem inscrito você está. Depois, habilite as notificações, faça o seu comentário, dê o seu like e compartilhe, nem que seja com você mesmo. Feito isso, você vai deixar rastro e o YouTube vai priorizar porque você está envolvido no canal. Aí sim, os mais envolvidos no canal recebem as notificações em primeira mão. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui o meu óculos, meu fone de ouvido e ó, vai ser grande, hein? Vai passar pelo menos aí de 2 horas com certeza. Se bobear, quiçá umas 3 horas. Mas é o seguinte, quer ver por partes? Vai no canal de cortes. No canal de cortes você também consegue assistir por partes, que é o Ventura em Cortes. Bora lá! Olá pessoal, meu nome é Rafael Neri, eu sou casado com minha esposa há mais de 13 anos, pai de 3 filhos, sou cristão, pastor, terapeuta e hoje estou cercado por 30 criadores de conteúdo adulto. Vamos lá, vamos ver qual que é a primeira pergunta, primeiro debate aqui. Primeira afirmação, na realidade, né? A pornografia é responsável pela sexualização de crianças. Vamos lá, então a provocação é, a pornografia é responsável pela sexualização de crianças? Não concordo. E olha que eu afirmo, e já falei isso em várias análises, a pornografia é o mal desse século. É um dos piores problemas que tem hoje na sociedade moderna, é a pornografia. Mas ela é responsável pela sexualização de crianças? É isso que a gente tem que tomar conta. E aí eu vou provocar o binário. O pessoal vai ficar, mas logo já é. Porque o binário, quando ele vê pornografia, ele fala, é ruim. Então todo o resto ele vai ter que atacar. E quando você fica na binarice, você não consegue discutir a pauta, o tema. Por quê? Porque ele encontra, pornografia é ruim, sexualização de criança é ruim. Então vamos acabar. Só que ele não percebe que existe uma lógica imputada que às vezes não é verdadeira. E é isso que serve o debate. Vamos lá. Caramba, ninguém quis ir? Estão com vergonhinha, né? São os primeiros, né? Veio o rapaz. Vamos lá. Opa, prazer. Sou Rezende, sou radiologista e também sou filho de pastor. A pornografia não é responsável pela adultização de crianças? Vamos lá. Por quê? Criança não tem cartão de crédito nem Pix. Boa argumentação. Então não é ela que acessa sozinha. Se a criança está tendo acesso a isso, é porque os pais não estão sendo uma pessoa bem responsável para poder proibir seu filho de ter acesso a isso. Você não concorda comigo nesse ponto? Você conhece pessoas que te dizem que descobriram a pornografia na infância? Tá, sim. E como e por onde?
Conhece pessoas? Sim. Você descobriu pornografia com quantos anos? Pra você não noção, eu descobri pornografia na igreja, porque lá no púlpito era pregado que Salomão, ele tinha 1000 mulheres. Então, aí ele está fazendo uma, que a gente chama de nexo causal complexo e inverídico. Por quê? Porque quando a gente está falando de Salomão, das 1000 esposas e tudo mais, nós estamos falando de um fato histórico de mais de 4.000 anos, no mínimo mais de 2.000 anos. Então o contexto histórico não relata o que é hoje. E você viu que ele já tomou um susto, porque ele já veio justamente na seara do pastor aqui, ó. E ele continua, vamos ver. E era normal. Lá pregava também. Mas com quantos anos? Calma, eu tô te explicando. E aí você viu que ele não quis entrar nessa argumentação, porque ele tomou um susto. Ele, e agora, como é que eu vou falar? Salomão tinha 1000 mulheres, e aí? E tem outros fatos ainda. Vamos lá. Eu descobri também que era normal Davi, ele ter várias mulheres e uma delas era casada, se o senhor sabe. Betsabá. Ele mandou, inclusive, o marido, Betsabá, para o fronte, para ele morrer, para ele ficar com a esposa do cara. Eu também que é pastor. Aí, ó, tá preocupado. Ó. Vamos falar de Bíblia? Tá preocupado. Pastor ficou preocupado aqui, ó. Vamos lá. Deus criou a monogamia. Não, Deus não criou a monogamia. Até porque Abraão, que é o pai da fé, ele teve filhos com Sara, e o primeiro filho dele não foi com Sara, foi com a escrava, que era Agar. Então, o primeiro filho de Abraão, que é o pai da fé, quem gerou foi Agar. Então, ele não era monogâmico. Deus não criou a monogamia. As pessoas confundem muito isso, sabe, gente? Mas vamos lá, isso também não tem... Eles estão puxando assuntos satélites. Até agora eles não entraram no assunto. Vamos lá. Como Deus criou o casamento e Deus é o criador do casamento, é um relacionamento onde... Então, vamos lá. De novo. Cara, vários expoentes da fé, da ligação com Deus, eles viviam momentos históricos, sociais daquela época. Se você pegar Paulo nas cartas, ele fala, é melhor você nem casar, é melhor você ficar casto. Mas caso você decida casar, que seja monogâmico. Então, calma lá. De novo, Deus é muito maior do que os ritos sociais de cada época. Então as pessoas confundem muito isso daí. Vamos lá. De um homem e uma mulher tem um relacionamento exclusivo até a morte, apenas com a sua esposa, apenas com o seu marido. A poligamia foi tolerada na lei mosaica, mas nunca deu certo. A Bíblia... Olha lá, foi tolerada, nunca deu certo. Como não? E Abraão? Mas ele teve depois o problema com Ismael e tal, ou Davi. Cara, eles eram expoentes, homens da fé. E muitos tinham as escravas. Muitos tinham mais de uma esposa. E tem mais. Se você pegar, por exemplo, Jacó, quando ele vai atrás de Raquel, o pai engana ele, o pai das moças engana ele, porque ele faz ele trabalhar 7 anos, e ele casa com a Lia primeiro. Aí depois com a Raquel, e depois ele tem mais 2 esposas escravas. Ou seja, ele teve 2 esposas principais e 2 escravas. Então quer dizer que Deus apoia ou não apoia, permite ou não permite? De novo, esse foi um conceito social da época. E é aí que as pessoas normalmente se confundem. Vamos lá. Faz questão fazer de uma pergunta para o senhor. Salomão foi polígamo, deu muito errado. O senhor disse, Jacó foi polígamo. Diz tão conservador, né? O seu curso é para casais, correto? Davi, como deu muito errado, se eles são os ícones e estão na Bíblia. E mostrando que eram homens que acertavam e erravam. Só que seus cursos são para casais, só que são para R$200 você cobra. Aí, de novo, né? Ele vai pegar uma situação que não foi tão... Vamos lá. Não é? Por que você não coloca tão de graça para todo mundo, já que você quer ajudar? Ele tem, a maior parte do conteúdo dele provavelmente é de graça. Igual o meu, 95% do meu conteúdo é de graça. Mas eu tenho conteúdos que são pagos. Então, os conteúdos mais íntimos, mais premium, inclusive ao vivo, eu vou cobrar. Agora, falar para ele, mas o seu curso custa R$200 e poucos. Barato pra caramba. E falar, então por que você não dá de graça? E é aí que tem o problema. Cara, a gente pode até levantar um problemaço aqui. Quando você tem 2 palanques, eu falei isso para um Pablo Marçal, quando você quer falar de fé e quer falar de negócio, você juntar o sagrado com o secular, né, o sagrado com a vida comum, pode gerar problemas, blasfêmias e outras tantas coisas. Por quê? Porque, por exemplo, ele é um pastor. Via de regra, ele é um conselheiro espiritual e de vida. Como assim ele vende um conteúdo para casais? Você entende isso? Mas ele é terapeuta. Então, o pastor já é um terapeuta, então eu vou cobrar pela terapia?
vocês entendem que tem algumas situações que são problemáticas? É tipo, o que eu posso cobrar e o que eu não posso cobrar? Eu faço stand-up, então, mas qual é o momento que você está fazendo stand-up? Qual é o momento que você está criando uma homilia diferenciada? Esse é o problema. Vamos lá. Das pessoas. Eu acho mais justo. Não, eu sigo você. Tá preocupado, hein? Pastor tá preocupado. Não, mas eu dou de graça, mas você cobra também. Para poder estudar, e eu vi que você não dá de graça pro curso para as pessoas. No seu link lá tá dando R$200. Na minha plataforma cursos, que eu libero dopamina para as pessoas é R$29,90. Eu acho que tô ajudando mais que o senhor. Não, é diferente. Olha só, vamos voltar pro tema. O tema é: a pornografia é responsável por sexualizar crianças. Sim. Então, não é a pornografia no sentido de... Como ele está falando com produtores de conteúdo, ele está dizendo que essa pornografia dos produtores de conteúdo, elas acabam sexualizando as crianças ou adultizando as crianças. E ele está dizendo que não, que o conteúdo dele é para um público adulto. Agora, é óbvio que a criança, quando tem contato com a pornografia, ela vai ficar sexualizada e talvez até adultizada. Ela vai ser exposta a algo que ela não deveria ser exposta naquela idade. Incorreto. Não, tô dando a sua afirmação que você está falando para mim. Deixa eu te dar um número aqui. Você sabe qual é a média em que um menino hoje descobre a pornografia pela primeira vez? Em torno de 8, 9 anos, vamos lá. Me dá soldado. 9 anos de idade. Sempre. Quando eu tinha 8, 9 anos foi quando eu tive contato também. Eu acho que talvez até antes. Então não é internet, não é produtor de conteúdo. É justamente aquela revistinha escondida... ou é aquele filme, enfim, você acaba ali fuçando, buscando e você acaba encontrando, né? Vamos lá. É que hoje a internet potencializa. Caramba, e não é culpa dos pais, né? Porque não sabe... Talvez. Às vezes os pais estão tão preocupados no púlpito e não estão preocupados em cuidar da criança, né? Talvez seja. Provocação porque ele é um pastor. Eu penso isso. Talvez, mas não adianta você lacrar. Só que não tô lacrando o senhor. Sabe o que está acontecendo? O senhor está pegando uma pessoa que tem um defeito, um exemplo. Nem todo criador de conteúdo pode ser bom, mas também nem todo criador de conteúdo é ruim. Nem todo policial é ruim. E nem todo policial é bom. O senhor está generalizando todos os criadores daqui, inclusive mães que já são bem formadas, falando que todos nós somos uma pessoa que alimenta a pornografia e o estrupo de crianças. O que eu estou falando... Isso é complicado, porque, de novo, eles fazem para um público adulto e com travas para públicos adultos. Agora, se esse material é utilizado para adultização de crianças ou sexualização de crianças, realmente o problema não é deles. É que vocês, infelizmente, entraram numa indústria que está usando vocês para destruir nações. Não, a indústria está utilizando o nosso trabalho que está sendo de bem feito igual um jogador de futebol. As indústrias usam o jogador de futebol. E quando faz 40 anos, o jogador de futebol... energias e depois vai se descartar. Igual jogador de... Assim como o jogador de futebol. Isso é uma... Ele fez uma questão bem interessante. Tipo assim, o atleta é assim. O atleta de alta performance, os patrocinadores vão sugá-lo, o sistema todo vai sugá-lo, e na hora que ele não serve mais, e o período é bem curto, ele é simplesmente descartado. Então, tudo que é utilizado para fomentar o mercantilismo, enquanto você está em alta, você é legal. Acabou, você é descartado. A música é assim, a arte é assim, o esporte é assim, tudo é assim. Inclusive a pornografia, inclusive o conteúdo adulto. Futebol, né? Meu Deus do céu. Igual jogador de futebol, quando dá 40 anos, são aposentados porque não serve mais pro jogo de futebol. Menos ainda, às vezes com 30 já tá fora. É isso, mas o futebol não destrói o cérebro de pessoas nem casamento. Não, pelo amor de Deus, como não? Olha só. Então eu vou te dar outro exemplo mais fácil. Quantos e quantos estão nessas torcidas organizadas que eles largam a família, largam os filhos por causa dos times. E vira uma febre, vira uma doença. Então, o lutador de boxe, então, quando ele dá uma carreira de 50 anos, 55... 50 não. O lutador de boxe profissional, depois dos seus 35, já começa a ficar esquisito já. 5 anos ele não serve mais poder lutar boxe ou Muay Thai ou diversas lutas. E aí? Não destrói também o impacto dele também não, na luta? Não. Não? Ele fez um trabalho ali completamente moral. É moral? Não destrói pessoas. É moral? Não destrói a agressão. Aí, vamos lá. Aí que ele está entrando numa situação interessante, que é a moralidade ou imoralidade. A pornografia, ela é imoral? Sim. Ela é ilegal? Não. Pelo menos no Brasil ela não é ilegal. Mas ela é imoral. A ação física de um contra não destrói. Vamos nos ater ao tema. É que o senhor está fugindo também do tema, então eu estou fugindo. Foi. Ele tentou dar um exemplo, não deu certo. Aí ele... então vamos voltar, então. Então vamos voltar ao tema.
junto com o senhor. O tema é adultização, é sexualização de crianças. Sim. Se você fizer uma pesquisa com os millennials, com a geração Z, Sim. você vai ver que 80%, 90% descobriram a pornografia antes dos 10 anos de idade. Talvez... Cara, se você voltar a isso, você que está aqui assistindo, escreva aqui quando é que você teve contato com a pornografia. Pode ser há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, 50 anos atrás. É muito cedo que você descobre. Você tem contato, é o amiguinho que mostra, é a curiosidade natural do próprio corpo, é a cosquinha que você sente e quer saber como é que aquilo se promove, você entende? Então não é uma questão da internet. A internet ela te deu uma facilidade. E para acessar a Netflix, quando tem algum filme, por exemplo, deram o exemplo do Maníaco do Parque, lá não tem restrição para menores de 12 anos. O que você está querendo dizer? Eu tô falando que... Então, mas... Não é pornografia, não tô falando sobre adultas? Não, eu tô falando pro senhor o quê? Vocês estão... É verdade. Tem muita situação de novela, de documentário, que expõe a atos extremamente quentes ou a um estupro, blá, 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 você já sabe o que é, violência sexual e outras tantas coisas. E isso está espalhado muitas vezes numa situação encoberta, como se não fosse um estímulo sexual. Jogando a culpa no criador de conteúdo, onde a gente tem que ser de maior de idade, tem que ter cartão de crédito, Pix, onde o Netflix, várias crianças, eu inclusive, com todo respeito, o filho do senhor também assiste Netflix, ou não? Não assiste. Não assiste, pelo amor de Deus, O fato é que você hoje, com a internet, não tem controle sobre o conteúdo que você coloca lá. Então é melhor ir pra... Opa, como assim não tem controle? É a mesma coisa da pessoa falar, poxa, eu estou colocando meu conteúdo, e já fui vítima disso, inclusive. O meu conteúdo foi totalmente editado, manipulado, tirado frases, trocado frases de lugar para dar uma outra conotação. Então, se for por aí, até o conteúdo do próprio pastor pode ser utilizado de uma forma ruim. Aí a culpa é dele? Não. Então, não dá para jogar essa situação de, mas você está fazendo pornografia. Para adultos. E fazer pornografia para adultos não é crime no Brasil. E não é ilegal. Não é ilegal. Desde que você forneça isso para adultos. Agora, se isso é retirado desse contexto e compartilhado com crianças, a culpa não é de quem está produzindo. É a mesma coisa álcool. Eu estou produzindo a cachaça. Eu produzo para adultos. Se um adulto cata essa cachaça e dá para uma criança, ou eu tendo a cachaça em casa de uma maneira que ela vai ter acesso à criança e ela toma, a culpa é minha e não da criança, sacaram? E nem da cachaça. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes tem coisas que parecem lógicas, mas não são. Ou seja, então vamos acabar com o acesso de crianças com o álcool. Como? Proibindo o álcool. Pô, mas eu sou adulto, eu quero. Vocês entendem que é jogar... Existe uma expressão que é jogar água suja com a criança junto, ou seja, você deu banho na criança, tem que jogar água suja, mas você tem que tirar a criança. Então tem muitas vezes as coisas, e isso estão colocando na cabeça das pessoas para censurar a internet. Na internet tem problemas pontuais? Tem. O que nós vamos fazer? Vamos cancelar todo mundo, vamos tirar. As pessoas vão serem censuradas à torta direito por meia dúzia de pessoas, porque não vão gostar daquilo ali. Mas, Ricardo, não é bom tirar crime de ódio, incitação, misoginia, racismo? É claro que é, mas como? Deixa o povo fazer isso por si só. Deixa as pessoas, a inteligência da massa, indicar, e não meia dúzia de pessoas. Porque se você botar na mão de meia dúzia de pessoas, ele vai tirar o racismo, a pedofilia, o crime de ódio, vai. Mas ele vai também tirar, não gostei dessa opinião, não gostei desse partido político, não gostei desse candidato. Sacaram isso? Porque na hora que você dá esse poder para meia dúzia de pessoas, ou uma pessoa só, numa canetada fala, eu quero que tire esse conteúdo, acabou a liberdade de expressão e tudo mais. Mas liberdade não é libertinagem. Veio o binário, porque o binário ele não consegue o meio, ele só olha as extremidades. É bom tirar o racismo, o crime de ódio, então vou aceitar que façam isso com todo mundo. Ele não consegue debruçar sobre o tema. Olha o perigo disso. E é fácil você manipular o binário. É muito fácil, porque você joga uma lógica, só que você não vê a lógica reversa. Sacou? Vamos lá. Para ter uma ditadura. Vou te dar um exemplo. É isso aí, vai virar uma ditadura. Você pode ter bitcoins hoje, numa carteira de autocustódia, com 12 palavras. O que esse homem vai me botar um bitcoin no meio dessa discussão? Vamos lá. Palavras de senha e a passphrase. Se essa carteira entrou na internet um dia, ela não é mais segura. E o jogo... Então, mas se ela entrou, é porque alguém colocou. Então o problema é da carteira? Então essa carteira, ela é vulnerável?
ela não é segura? Não, ela continua segura. É que um idiota colocou ela e, de repente, compartilhou as frases, as palavras. Você entendeu? Você tá vendo que é uma lógica que não funciona? Roblox, então, que as crianças estão fazendo sexo pelo jogo. Por que você não fala do jogo? Não proibir? É isso que você está propondo? Ué, eu tô falando... É justamente o contrário, que ele está dizendo assim, então vai ter que proibir tudo? E ele está dizendo que não, senão vai virar uma ditadura. Porque se você tira tudo por causa de alguns que estão fazendo errado, você vai acalar o gênio por causa do louquinho. Vamos lá. Porque você está jogando a culpa a todos os criadores, só que tem outros fatores que alimentam o estrupo. A gente não alimenta o estrupador, a gente está trabalhando de uma forma que a pessoa... Posso te dar um testemunho meu, pessoal? Por favor. E aqui, por favor, a gente está numa conversa respeitosa. Não, sim, com todo respeito. Eu vou te dizer uma experiência que eu tive. Meus pais sempre foram muito cuidadosos com relação à pornografia. Um único vacilo, tinha 9 anos de idade. Eu fui para casa de uma pessoa que era da nossa mais alta confiança. Lá eu fui inserido na pornografia. Não era... Então, na realidade, ele quer acabar com a pornografia, é isso? Porque se não existisse a pornografia, não chegaria a pornografia nele. E aí é ser radical. Por quê? De repente, ele concorda que a pornografia não deve existir. E eu acho que a pornografia é um mal do século, como eu abri aqui a nossa análise. Só que eu não querer, de novo, é muito complicado você proibir aquele que quer consumir isso. Então, eu não quero consumir. Ah, Ricardo, mas a gente não poderia pensar isso então em relação, por exemplo, às drogas? É complicado. Por quê? Porque se você solta do jeito que é hoje, e se a gente pode comparar que a droga ela é tão prejudicial quanto a pornografia, você vai ter problemas seríssimos, porque a droga hoje ela está extremamente inserida na criminalidade, totalmente inserida. Você primeiro teria que acabar com essa criminalidade junto com a droga, para depois pensar, quiçá, você falar, eu quero ter o direito de consumir alucinógenos. Agora, como? Em que quantidade? Em que período? Porque se isso vai te colocar numa situação de vulnerabilidade de terceiros, aí não é só a sua vontade. É a mesma coisa. Ah, eu quero andar pelado na rua. É a minha vontade. Eu posso? Não, porque você vai prejudicar outras pessoas. É igual a pornografia. É igual o jogo, inclusive. O jogo é extremamente prejudicial? É, mas tem pessoas que conseguem jogar com responsabilidade. Então eu vou proibir o jogo porque tem lá, sei lá, uma porcentagem que não tem cabeça para consumir o jogo? Vocês entendem isso? Então toma cuidado de você não querer criar uma regra para o todo por conta de uma minoria. E é o que muitas vezes a gente está vendo hoje, até socialmente falando. Tem uma minoria que tem um tipo de comportamento que não pode determinar o comportamento da maioria. Ah, mas as minorias têm que ser respeitadas. Sim, desde que elas respeitem a maioria também. E a maioria vai ser mais respeitada do que a minoria. De novo, eu quero sair pelado. Eu sou uma minoria. Eu posso? Não. Ah, me aceite como eu sou. Não, cara. Existe uma maioria que diz que você não pode andar pelado. Existe uma maioria que diz que você não pode fazer, sei lá, sexo no meio da rua. Então tem que tomar cuidado. O teu estilo de comportamento, mesmo sendo uma minoria, tem que ver se ele não infringe algum tipo de dano a terceiros. É igual as pessoas quando falam, ah, eu vou querer ter um beijo caliente no McDonald's. Cara, não. E eu não estou falando nem de homo ou de hétero. Beijos calientes, carícias contundentes não devem ser executadas, por exemplo, no McDonald's. Por quê? Porque tem muitas crianças lá. E não é interessante ela ver isso, ver aquela situação com aquela idade. É igual que a gente está falando aqui. Então eu vou proibir que casais se beijem? Não. Tem outros tantos lugares para fazer isso. Então, quando a gente fala que proibir o todo, é complicado. Tem que tomar muito cuidado com isso daí. Vamos lá. Ter descoberto, mas eu achei... Mas a culpa não foi nossa, foi de quem te inseriu. Meu Deus do céu. É isso aí, a culpa não é deles, é quem inseriu você a isso. Mas se não tivesse sido produzido conteúdo, a criança não ia achar. Se não existisse maconha... Olha lá, então é a mesma coisa. Se não existisse a cachaça, ninguém poderia oferecer cachaça para a criança. Eu acho que ele vai falar da maconha. Se não existe maconha, não existiria usuário. E aí como é que faz? Ah, mas a maconha é proibida. Concordo. E no cenário de hoje, se você conseguir bloquear a importação e a distribuição, não vai existir o usuário. Ele pode até buscar outras coisas. Mas se você tirar, e aí no caso ele está falando de algo ilegal. Pornografia não é ilegal.
Então você, quando coloca de algo legal e não legal, você vai ferir a lógica dos acontecimentos. Vamos lá. Maconha, olha aqui, se não existisse maconha... Ó, eu não quero que exista. Não, calma aí. Se não existisse a maconha, não ia ter tratamento para pessoas que têm problema de... Eu não quero que exista. Não... Bloquearam porque acho que 21 pessoas levantou a mão e com 18 ele teria que trocar. Mas acho que deixaram ele finalizar, vamos ver. Se não existisse maconha, olha aqui, se não existisse maconha, não ia ter pessoas viciadas, tá bom, mas não ia ter pessoas que fazem tratamento da maconha. E é uma verdade. Ou seja, se não existisse maconha, não existiria quem estivesse fazendo pesquisas do canabidiol. Agora, também tem que falar o seguinte, não, poderia ter a maconha só para pesquisas médicas e não para consumo recreativo. Vocês entendem que aqui também os dois começam a viajar na maionese? Porque uma coisa não exclui a outra? Vamos lá. O problema não é o existir, o problema é quem utiliza. Concordo, o problema não é o existir, é quem utiliza. Ah, entendi, gostei disso. Por exemplo, poderia ter a maconha só para produção de canabidiol e não para a situação recreativa. A pornografia, o conteúdo adulto, ele é feito para adultos. Agora, tem pessoas que fazem mau uso dele, inclusive numa situação viciante. Tem pessoas que não conseguem passar um dia sem consumir pornografia. Tem pessoas que não conseguem passar um dia sem se masturbar. Não conseguem. E, cara, mas isso é ruim? É ruim também. Acredite se quiser. Ah, mas a masturbação não é uma recreação? Sim, mas para muitas pessoas ela se torna viciante, tem até rito. É tipo, antes de dormir, ou quando eu acordo, ou depois do almoço. Cria-se um padrão e aí vira vício. E tudo que vira vício é ruim. Até o esporte. Tem gente que ela está viciada na academia e ela tem que fazer todos os dias religiosamente. E às vezes aumentando a frequência, aumentando a quantidade de horas. Por quê? Porque ela tem um estímulo químico de recompensa, de dopamina. Então, fazer esportes é bom? É, desde que você não tire outras partes da sua vida social, trabalho, relacionamento, amigos, ócio, até o ócio é importante você ter. Vamos lá. Está olhando nos olhos de uma pessoa que, quando criança, descobriu o conteúdo de um produtor. E a culpa não... Você sabe qual é? Eu lembro que a primeira vez que eu tive acesso foi de um canalha. E eu não entendi na época. Depois, com a memória, eu entendi o que eu tinha visto. Olha que loucura. Um canalha, provavelmente até um, sei lá o que ele quis, ou um sem noção, ou um pedó. Loja do meu pai estava aqui, tinha uma loja de departamento aqui. E o cara tinha uma mesa igual essa daqui, ele me puxa de uma gaveta uma foto e põe para mim ver. Era uma ou duas fotos. Hoje eu entendo, e a imagem está até hoje na minha retina ali, era um pênis, né? Introduzido ali numa pepeca. Eu não entendi. Ele me mostrou, eu fiquei olhando. Eu lembro que eu peguei na mão e fiquei ali. Aí um outro adulto falou, cara, não faz isso com ele, cara. E tirou da minha mão. Não é um canalha? Então, peraí. Como ele conseguiu reproduzir aquilo numa foto, vamos proibir o quê? Que pessoas tenham máquinas fotográficas porque elas podem tirar fotos de sexo e essas fotos de sexo podem ser compartilhadas com uma criança? Você entende a lógica? Mas se é um casal que quer registrar os seus momentos íntimos, para se excitar e tudo mais. Então, quer dizer, não vai ter a produção de máquinas fotográficas porque algum idiota pode fotografar e distribuir isso para a criança. Que foi o meu caso, foi a primeira vez que eu tive contato, foi assim. Você está entendendo que essa lógica não para em pé? Vamos lá. Foi do criador, a culpa foi de quem te mostrou. É isso aí, a culpa foi de quem te mostrou. Foi o que aconteceu comigo também. Prazer, viu? Obrigado. Eita! Prazer, Rafa. Eu sou a Bi. Oi, Bi. Satisfação conhecê-la. Muito obrigada. Você discorda disso? Eu discordo disso porque quando você tira a responsabilidade dos pais... Eu não estou tirando. Mas eu então dizendo porque... que acontecem problemas. Mesmo que os pais sejam extremamente responsáveis, como os meus foram, situações acontecem onde as crianças descobrem. Porque é o seguinte, o Rezende comparou com maconha aqui, mas você concorda comigo, e seja sincera, por favor, você concorda comigo que é muito mais fácil uma criança acessar um celular hoje do que acessar um lugar onde tem maconha? Sim, mas eu... Sim. E talvez seja muito fácil ela pegar cigarro, seja muito fácil ela pegar bebida alcoólica. Então, de novo, o problema não é a bebida, o problema não é o cigarro, o problema é o acesso. E o problema é a educação dos pais. Você não pode mexer aqui. Você não pode entrar em sites dessa situação. Coloque-se uma trava. Crianças não podem ter contato com remédios. Então, se eu tiver uma gaveta de remédio muito próxima, onde a criança vai ter acesso, e olha que interessante, olha como é que é a mente humana. A minha casa, o remédio sempre ficava no alto.
Quando eu casei, não tinha crianças em casa. Para onde foi a caixinha do remédio? Para o alto. De forma inconsciente, eu já queria proteger crianças que não existiam na minha casa. E eu coloquei a caixinha para o alto. E muitas pessoas colocam, não tem crianças em casa e põem a caixinha para o alto. Então, as travas dificultar o acesso é de quem é responsável por essas crianças. Então, jogar essa lógica de, por mais que você tenha controle, vai causar problemas, a vida é feita de problemas. Nada é perfeito. Nada é do jeito que a gente planeja em todo o resto da vida. Você tem que saber adaptar aonde justamente você sabe que vai ter falhas. Vamos lá. Eu não posso tirar a responsabilidade desse responsável. Eu não tô tirando. É isso aí, você não pode tirar a responsabilidade desse responsável. Beleza. Meu nome é Gabriela, meu nome artístico é Bimegia, eu tenho 24 anos, eu sou empresária e produtora de conteúdo adulto e hoje eu tô aqui para debater sobre a informação e sobre o respeito no conteúdo adulto. O meu ponto é simplesmente o seguinte, por mais que os responsáveis sejam responsáveis, o acesso de crianças acontece eventualmente. Eu não consigo. Sim, e isso chama-se vida, chama-se deslizes, problemas, que a culpa, de novo, não é de quem produz. Consigo considerar que os meus pais tenham sido irresponsáveis comigo em algum momento. Você descobriu pornografia com quantos anos? Pela televisão. Com quantos anos? Eu tinha menos de 10 anos, com certeza. Você foi sexualizada por um conteúdo pornográfico, apesar de ter bons pais. Mas eu já... Sim, e o conteúdo veio através da televisão. E aí vamos fazer o quê? De novo, proibir qualquer tipo de conteúdo. E aí vem aquilo que normalmente as pessoas não se atentam. Esse programa é próprio para que idade? E ninguém se atenta a isso aí. Eu já havia ouvido falar sobre sexo em outras questões, foi erotizado em outros antes lugares. Da hora. E talvez por isso você trabalhe com isso hoje. Me faltou informação. Às vezes não é nem erotizada, às vezes é sexualizada no sentido sexual mesmo da coisa. Então ela não está na situação pornográfica explícita ou erotizada, mas sexualizada. Vai fazer mal também? Vai. Menos mal do que a pornografia e a erotização, mas ela pode, às vezes, ter um acesso a uma sexualidade que, sendo bem explicada, não vai traumatizar. Aconteceu um caso comigo, era algo sexual, não era nem erótico nem pornográfico. Eu estava lá no Municipal, aqui em São Paulo, tinha aulas de balé, minhas irmãs fizeram aulas de balé por muitos anos lá, e eu lembro que minha mãe me levava, porque a minha mãe acompanhava as minhas irmãs. E aí eu lembro que eu vi o meu primeiro beijo gay. Um cara, né, acho que era o professor, beijando um outro cara, devia ser o parceiro dele lá, isso na década de 70. Ele beijou o cara, pá! Eu devia ter uns 5 anos de idade. Eu lembro que eu virei para minha mãe e falei, mãe, até um pouco mais velho, acho que eu devia ter uns 6 ou 7. Mãe, aquele cara beijou um cara. 7 não, porque eu não estava na escola, então eram 5, 6. Mãe, aquele cara beijou um cara. Aí minha mãe falou assim, pois é, existem homens que gostam de homens, assim como tem homens que gostam de mulher. Seu pai gosta de mulher. O Hélio, que era namorado da minha irmã, gosta de mulher. Acabou o assunto aí. Ou seja, eu fui exposto a uma sexualidade que eu não deveria ter sido exposto, eu tinha lá 5, 6 anos, e minha mãe soube lidar com aquilo. Ela não disse que era errado, ela não disse, enfim, ela falou, existem homens que gostam de homens, assim como existem homens que gostam de mulher. E me deu exemplos próximos de mim. Assim como seu pai, assim como o Hélio. Eu falei, acabou o assunto. E para mim foi natural. Como é que eu veria isso? Veria talvez quando eu estivesse tendo uma educação sexual. De forma impositiva? Não. Até porque não é a maioria. A maioria são de héteros. Então você vai esconder o gay? Ou você vai promover o gay? Não. De novo, lembra as maiorias e minorias? Se você mostra como igual, vai fazer um nó na cabeça da criança. Se a criança entender que aquilo é normal, o relacionamento entre adultos se beijarem ou transarem, se ela vê algo parecido com aquilo, ou ela vai perguntar, e aí cabe a pessoa explicar essa situação, simplesmente, como minha mãe fez. Ela não disse que era errado, ela não disse que era pecado, e minha mãe é extremamente católica, hein? Minha mãe era catequista e tudo mais. Ela simplesmente disse, há homens que gostam de homens e homens que gostam de mulher. Ponto. E me deu os exemplos aos quais ela queria me mostrar próximo da minha realidade, que era o meu pai e o namorado da minha irmã. Sacaram? Então você não controla o que o mundo vai fazer com você, mas você controla o que você vai responder para o mundo. E minha mãe foi muito sábia.
como as escolas deveriam ser muito sábias, como as famílias deveriam ser muito sábias. Não forçar e introduzir algo que naturalmente pudesse vir. Para quando viesse, ela ter essa situação de entender que aquilo existe. E as variações ela vai descobrindo. Porque se você estimular, inclusive, vamos mostrar esse estilo de amor e de relacionamento. Existem outros tantos, cara, que não cabe você colocar todos de uma vez para a criança observar. É um passo de cada vez. Então, você explicar a base, você explicar a maioria dos casos, depois as particularidades, a vida vai vir demonstrando. Será que é difícil entender uma coisa dessa? Você não tem que expor e impor as nuances, as particularidades. Trate como a maioria. E quando vier os diferentes, você explicar o que são os diferentes, daquilo que você aprendeu como base de qualquer coisa. Vamos lá. É isso que eu estou te mostrando. Mas eu não diria que isso é a causa do meu serviço, eu não diria que isso é a causa do meu trabalho. Foi culpa dos seus pais? Não foi culpa dos meus pais. Você concorda comigo, então? Foi culpa de um sistema que me... É isso aí, não foi culpa nem do pai e nem do conteúdo adulto. Foi que aconteceu, que ela teve esse contato sem que deveria ter tido. Vamos lá. Permitiu estar exposta àquilo. O nome desse sistema é indústria pornográfica. Ou não, porque foi na televisão. Desse sistema é a televisão nacional permitir cenas de sexo desde o ano antes dos anos 2000. Eu nasci... É isso aí, antes mesmo, muito antes. Em 2001. A gente está de acordo. Até a bolha da criação de conteúdo adulto através dos influenciadores. Não deveria acontecer a exposição para públicos inadequados. Ela é muito recente, então eu acho assim um equívoco você considerar até mesmo que pedófilos sejam pedófilos devido ao acesso à pornografia, sendo que a pedofilia ela existe muito antes da pornografia. É isso aí, é chave e fechadura. Então dizer que a pornografia vai criar pedófilos, não. Mas a pornografia vai acelerar problemas com transtorno de obsessivo compulsivo ou que já tenham esse desvio comportamental, aí sim. Então, essas pessoas vão ter o seu comportamento acelerado? Vão. Assim como o adicto vai ter problema com a droga, com o álcool, aquele que tem problema com... Praticamente é o transtorno obsessivo compulsivo. Quando a pessoa tem o toque, e muita gente acha bonitinho, né? Eu tenho toque. Não sabe nem as consequências de realmente você ter o transtorno obsessivo compulsivo. Qualquer coisa que ela pega, ela vai querer no extremo. Não importa se é jogo, não importa se é estudo, não importa se é pornografia, ela vai querer ir ao extremo. Então, o que a gente faz? Por causa dessas pessoas, a gente vai ter que proibir que toda a sociedade não tenha conteúdo de várias coisas. Um vinho, uma bebida, um uísque, a pornografia, o conteúdo adulto. Como é que a gente faz? Então, tira de todo mundo, o jogo, a aposta, tira de todo mundo. Como é que faz? Se existem pessoas que são conscientes e conseguem ter contato com isso sem cair numa situação dessa de ser obsessivo. Sacou? Vamos lá. Pornografia acontecer dentro da internet e as crianças terem esse acesso. A gente concorda, eu concordo com tudo que você está falando. Eu acho que eles estão indo bem, hein? A galera dos 30 lá estão indo bem. A gente veio de uma geração da banheira do Gugu, pornografia 3 horas da tarde passando na Rede Globo. É isso aí. Novelas, isso acontecia. E onde que a gente vai ter a informação sobre isso? Mas o ponto é esse, a família dá informação, mas a produção... A minha família não me deu informação, a sua família te deu informação antes de você conseguir acessar uma cena pornográfica? Meu pai já havia conversado comigo de forma corretíssima sobre sexo. Ela fez uma provocação bem legal. Não que isso seja uma validação para o problema se desdobrar. Ou seja, aquelas pessoas que estão ali naquele ambiente mais íntimo, muitas vezes os pais, os avós, os irmãos mais velhos, às vezes até os tios, aí o binário vai falar, mas tem tio que vai lá abusar. Calma, binário, calma. Vamos falar de uma situação preponderante, ou seja, a maioria das famílias, você não tem pessoas com desvio de caráter, a maioria, você não tem. São essas pessoas que devem fazer a formação. Não só, da língua, do comportamento, da educação, mas justamente a educação sexual.
explicar as coisas. Para quando a criança tiver um acesso, ela vai falar, opa, peraí, eu acho que isso que eu estou tendo contato aqui, eu preciso relatar para os meus pais. Ou, eu acho que não é a hora. Ou ela vai consumir e não vai ter problema nenhum na cabecinha dela. Vamos lá? E da mesma... Consumir, eu falo naquele momento, senão o binário vai falar, você quer que as crianças consumam pornografia? Calma. E eles ficam bravos com isso, porque daí quando eu ia comentar, agora o Ricardo não deixou eu comentar, descobriu, aí eles reclamam de quê? De mim. Estou cansado dessa binarice que o Ricardo fala. Vamos lá. Uma forma não adiantou? Não adiantou, porque aquilo me estimulou de uma forma que me destruiu. Para você ter uma ideia, Não, destruiu porque você acabou virando um pastor, casou, tem filhos, né? É monogâmico. Então, não destruiu. Você pode ter ficado, talvez, assim, assustado com aquilo. Mas, você vê, você é um cara funcional. O que te destruiu... Eu passei por coisas terríveis por causa daquele evento. Eu acredito que o que tenha te destruído foi a falta de informação. Até É isso aí, a falta de informação. mesmo dos seus De lidar com aquilo. pais, de saberem o que Você está te dizendo, dizer. então, que está tudo bem, uma criança bem informada com 9 anos ter acesso à pornografia? Não, não foi isso que ela disse. Ele está sendo binário. Ela disse, olha, se a criança estiver bem informada, ela vai ter muito mais recursos para se isso acontecer. Então você está... Aí é o binário. Então você está dizendo que tudo bem? Não, não foi isso que ela disse. Ela está dizendo, se acontecer, por isso que entre 0 e 1 você tem o caminho do meio, que é o que os binários não entendem. Eles não entendem. É uma coisa ou outra, é uma coisa ou outra. Não dá para você ter várias situações. E aqui ela está dizendo, não estou garantindo isso. Eu estou dizendo que a probabilidade de você lidar com aquilo de uma maneira mais saudável é muito maior. Vamos lá. Ao contrário, eu estou dizendo que essa criança precisa acessar a informação Boa. antes de ter acesso a esse tipo de conteúdo. Porque essa informação, ela deve vir dos adultos. Tudo bem. Desses mesmos que vão colocá-la elas como erradas a assistirem Esse não é isso. o problema. Então, você colocar essa culpa dentro da pornografia, você está falando com pessoas que não sabem quem são essas crianças. Mas eu tô te falando como que eu tive produtora de informação. conteúdo, enquanto responsabilidade pública, eu preciso colocar os meus conteúdos dentro de plataformas que me possibilitem a isso. Perfeito, que tenha travas de segurança. Mas eu não posso ter o controle de uma criança acessar a partir da casa dela, porque eu... Como não conseguiram refutar? Até agora eu estou dando ponto para os 30 ali, viu? O pai dela estava ocupado fazendo qualquer outro tipo de coisa. Entra na internet foge do nosso controle. Não é assim não. Não é assim não. De novo, se você coloca dentro de trancas e tudo mais, é a mesma coisa a bebida, é a mesma coisa de cigarro. Então, quer dizer, no momento que eu coloquei na minha casa, se eu não souber trabalhar com isso, uma criança pode ter acesso. Então, o problema é o meio ou quem utiliza-se do meio? O problema é quem utiliza-se do meio. Então, não tem essa que não foi refutado, não. Pode colocar na plataforma. Mas a sua criança não devia sair do teu controle. Você não tem mais controle a sua sobre o que criança, vão fazer com aquele conteúdo. Uma criança muito menos. Se não for o pai que tem ali a informá-la, de onde que ela vai ter essa informação? Mas estão me surpreendendo. Até agora, esses dois aí estão me surpreendendo. A primeira vez que eu vi um órgão sexual foi dentro da minha escola. Eu vi uma vagina grandona e aí, assim, a única coisa que eu sabia ali e que a professora soube me informar foi que aqui é onde passa o bebê, aqui é onde faz o xixi. Os alunos perguntaram. E todo o resto? O seu argumento ela me respondeu, eu não sou obrigada. Deixa eu falar. Talvez ela até saiu pela tangente, sabe por conta do quê? Da direção, ou os pais não queriam que ela falasse sobre aquilo, enfim. Mas ela poderia ter explicado. Também não só que é o órgão sexual é para fazer sexo, né? E só vai sair o bebê se antes acontecer alguma coisa, e poderia explicar de uma forma extremamente biológica. E as crianças iam começar a falar, entendi, então quer dizer que o pênis aqui é isso aí, entendeu? E aí iam despertar para os pais, ou eles iam procurar, mas eles iam entender que existiam outras variações. Mas, de novo, quem controla até onde você vai são os pais. Hoje é mais difícil de controlar? Concordo. Hoje é muito mais difícil você controlar do que uma revistinha que aparecia ali na tua casa. Antes, para você ter acesso à pornografia, era extremamente muito mais difícil. Hoje é muito mais fácil. Cabe aos pais a se adaptarem a esse controle do que dá para fazer aqui. Vamos lá.
A partir dali, essas crianças saíram dali com curiosidade. Quando elas foram conversar com os pais, e até mesmo os pais cristãos, eles disseram que era pecado e não quiseram falar sobre. Aí ela está generalizando. Minha mãe era extremamente católica. Ela fazia formações, encontro de casais com Cristo, cursilho, encontro de jovens, catequista. E soube me educar muito bem em relação a isso. Muito bem. Então, as pessoas têm esse pensamento. Do mesmo jeito que as pessoas têm esse pensamento aos criadores de conteúdo, ela também tem aos católicos. Não, isso é pecado, isso não se fala. Não é assim. É um pensamento extremamente limitado. Sobre isso. Mas e essa criança se informou através da internet porque era o único meio que ela tinha ali. Posso falar também? Olha só, o seu argumento não para de pé, porque uma criança bem informada, que for erotizada com 10 anos de idade... Você não foi uma criança... Opa, erotizada é uma coisa, ter contato com pornografia é outra. Erotizar é o ato proposital para quê? Entende? Por exemplo, você fazer um mini-chan. Aquilo era uma erotização. Talvez vocês não lembrem. Quem tiver mais de 40 vai lembrar. Existiam campeonatos na televisão do mini-chan, fazendo as crianças rebolarem com roupinhas sexualizadas, super cavadas e sensuais, e erotizadas, e fazendo danças eróticas e fazendo a boquinha da garrafa. E isso sim é você avançar a criança para uma situação ali, as quais elas não estão preparadas para, inclusive, o reflexo disso, que aconteceu agora com aquela menininha lá do Ítalo, lá, que eu não lembro o nome dela. Ela foi empurrada por uma situação onde ela não deveria ter sido empurrada. Vamos lá. Criança bem informada, ela então vai você ser acessou? Esse é o meu ponto. Uma criança, por mais bem informada que ela seja, se você mostra uma cena erótica... Opa, mas quem mostrou? A questão é, quem mostrou? De sexo explícito com 9 anos, mas isso é um crime. Você vai destruir a mulher. E quem mostrou? Você mostrar isso a uma criança é um crime. É isso aí, foi o que o cara fez comigo lá mostrando as fotos. Então o problema não é informação, você está se contradizendo. O problema não... Não é, mas o problema não é a informação. Vamos lá. Não é a informação? É isso aí, o problema, de novo, ele está dizendo o problema não é a informação. Não, o problema não é a informação, o problema é quem propaga a informação. Agora os dois criaram um nó entre eles, vamos lá. Claro que não. Como que o problema não é a informação? Claro que não, porque uma criança, por mais... Se ele está... ele está dizendo a formação da criança, não a informação que seria o objeto. Então, não é informação. O problema é a formação, não a informação. Bem informada que ela seja. Não é informada, seria formada. A informação é o que você traz, e aí a informação são boas e ruins. Cabe ela começar a ter esse princípio. Vamos lá. Se ela é apresentada para pornografia com 9 anos de idade, isso vai destruí-la da mesma forma. Mas quem que apresentou, caboclo? Sua filha tem quantos anos? Minha filha tem 12. E ela já vê pornografia? Não, mas eu já vi que ela já viu e conversei com ela sobre. Pois é. A gente não sabe como é que vai ser essa adulta. Mas nunca você vai saber, pastor. Nunca você vai saber. Tem crianças, adultos que vão viver momentos traumáticos, alguns... Eu sempre uso esse exemplo. Você pega 2 soldados, os dois no mesmo fronte, na mesma trincheira, os dois vão ver as mesmas mazelas, vão ver corpos destruídos, bomba explodindo na cabeça, morte, miséria, dor. Eles saem da guerra. Esse aqui pode viver extremamente traumatizado por aquilo que ele viveu, e aquele que lutou ombro a ombro com ele pode falar, cara, tive uma grande chance. Nossa, passei o próprio logoterapia, o próprio Viktor Frankl. O cara passou em vários campos de extermínio e de concentração, saiu de lá e criou a logoterapia, né? Uma linha da psicologia, da psicanálise ali, onde as pessoas, ele formulou a base toda a partir daquilo que ele viveu, e outras pessoas ficaram extremamente deprimidas e buscando até você já sabia o quê, por conta da mesma experiência. Então, essa daqui, ela pode sair dessa trincheira, escrever um livro, palestrar sobre aquilo, virar uma referência de resiliência. Então, você não dá para determinar sobre aquilo que você teve contato. Então, pessoas vão ter contato e vão entrar de cabeça. Outras pessoas vão ter contato e não vão entrar de cabeça para o lado ruim. Então, tem que tomar cuidado. De novo, você generalizar, você vira um censor assim absurdo, porque você vai querer ir lá na fonte destruir, e aí o que vai acontecer? Pessoas que teriam a capacidade, e é a maioria, de viver aquilo de forma tranquila e saudável, não vão poder.
por conta de uma minoria que não sabe lidar com aquilo ali. Bora lá. Os reflexos que isso vai ter no casamento quando dela. você criminaliza e coloca isso dentro do... Ué, o casamento dela, você não falou que ficou horrorizado, traumatizado e blá, blá, blá? E agora não é um cara funcional? Ou não é um cara funcional? Você não falou que é casado, tem filhos, é pastor, é terapeuta, e aí? Quando você criminaliza e coloca isso dentro de uma bolha de é pecado, é condenado, a gente não fala sobre isso. E onde que essas crianças vão ter informação? Eu, pela minha curiosidade, em um segundo momento, depois dessa escola, eu fui acessar, sim, a pornografia. E ali dentro eu vi coisas de tudo quanto é tipo. Se eu tivesse tido um pouco mais de informação, dentro da minha visualização, eu saberia dizer se aquilo ali é errado ou não é errado. Porém, eu não recebi essa informação. E eu acredito que você também não. O que eu concordo deles dois aqui? Os dois aqui têm argumentos importantes aqui. Ela foi buscar e, pela educação que ela já teve, ela falou, porra, isso é bom, isso aqui não é bom, isso aqui é bom, isso não é. Quanto mais informação ela tivesse, melhor ela lidaria com aquilo. Hipoteticamente, sim. Agora, de novo, não é o problema do produtor de conteúdo, mas sim a idade que você tem acesso e os meios que você tem acesso. Esse é o problema. Então, quando você coloca tudo em 0 e 1, é aí que você vai errar. Por isso que todo vídeo eu falo sobre isso. Porque o grande mal também hoje da humanidade é ser 0 e 1. Porque eles não conseguem se debruçar sobre o tema de uma maneira mais ampla. Ou é tudo ou é nada. Ou libera ou proíbe. Ou cancela ou passa pano. Eles só entendem isso. Peraí, se ele falou um A de bom dessa pessoa, então ele está protegendo essa pessoa? Porque ele não consegue entender. Isso é bom, isso é bom, isso é ruim, de ambos os lados. E como é que você determina? Onde tem o melhor, onde você tem o pior, aí sim você toma a decisão. Mas dizer que tudo é ruim e tudo é bom, tudo é perfeito, tudo é imperfeito, é justamente isso que é a intolerância. A intolerância nasce aqui. O cancelamento e o passar de pano, ou seja, a pessoa pode estar cagando na tua boca e você fala, é Nutella. Por quê? Porque eu escolhi esse lado. Então, tudo que vier, eu tenho que aceitar. Você vê o quanto isso é importante? Vamos lá. Explica do seu argumento. Eu concordo com você que uma criança bem informada e educada pelos pais da forma correta, ela vai ter mais barreiras, mais defesas para não ser destruída pela pornografia. Boa, chegaram num ponto. Mas, de qualquer forma, criança bem informada como for, se com 9 anos, 8 anos, 7 anos, ela é apresentada, incluída dentro da pornografia... Então, isso é ruim, ela ser apresentada. Mas o problema não é o conteúdo, é quem lhe apresentou. De novo, não é a informação, mas é como essa situação chegou até você. Ela vai ser destruída e vai sofrer por causa disso. A partir do momento em que a gente está colocando a posição de apresentar uma criança à pornografia, a gente está falando de um crime. É isso. É isso, mas é isso. Entendeu? Esse é o ponto. Você concorda comigo? Sim, mas quando você coloca como crime, a gente não consegue conversar sobre isso. E quem patrocinou esse crime? Não foi quem fez? Não, lógico que não. Seria a mesma coisa eu falar, então eu produzo facas, então vamos proibir as facas porque facas matam. É o que fizeram com as armas. Vamos proibir as armas porque armas matam. Peraí, armas matam não. Quem utiliza-se das armas para se proteger não mata ninguém. Ou preserva, inclusive, a sua vida em prol de um agressor. Ela até mantém vidas. Mas vai matar o outro, porque é um agressor. Se não agredisse, estaria ali. Mas pessoas acabam utilizando de forma errada. Assim como a faca, assim como um carro, assim como uma moto. Então vamos proibir as motos. Porque vai parar esses motoqueiros que roubam que são entregadores de iFood. Olha que maravilha. É simples você acabar com aquele roubo do motoqueiro. É só tirar as motos. Eita, olha aí que maravilha. É assim que pensa o binário, é assim que pensa muita gente. As pessoas não conseguem perceber que o problema não é o meio, mas sim a pessoa que utiliza esse meio. Sacaram isso? O meu público é bem maduro, já está até cansado de saber isso, mas os que chegam precisam ter esse impacto para começar a pensar. Vamos lá. Não. Como não? Ué, não, cara, não. É a mesma coisa, então vai proibir refrigerante? É, porque o diabético não pode tomar refrigerante, se tomou ele morre. Então o problema é o refrigerante? Não. Eu não vendo conteúdo de criança. Mas você sabe que crianças acessam, a gente tá... Cara, mas o problema não é dela, criatura. Do mesmo jeito que o cara que produz a cachaça
Crianças bebem cachaça, então vamos acabar com a cachaça porque crianças bebem cachaça. Vamos acabar com as facas porque facas matam. Oh, meu Deus do céu. Falando de celular, Mas gente. eu não tô posso. falando de crack. Eu não sou o pai dessa criança, eu não sou a mãe dessa criança. É muito fácil. Você divulgaria a Beth? Não. Por quê? Você acha imoral? Não, porque eu já trabalho com conteúdo adulto. Aí eu concordo que já não é a coisa mais linda a ser vista. E eu decidi não trabalhar com Beth. Porque você entende que é uma coisa errada. Não, eu não considero errado. Você venderia cocaína se fosse legal? Você está querendo comparar a minha profissão com um crime. Isso eu já não permito. O que eu tô dizendo é que a pessoa para comprar cocaína... É isso aí. Ela falou uma coisa interessante. Está querendo comparar o que eu faço com o crime. Aquilo que ela faz não é crime. E é exatamente isso. Então, se a gente tomar por base o Código Penal, por exemplo, o jogo não é crime. E realmente ele faz mal? Faz. Para todo mundo? Não. Então tem que tomar cuidado. Qual que é o limite? A sociedade vive através de leis as quais ela mesma criou. As pessoas não entendem isso. Muitas vezes ela acredita que ela está submetida ao Estado. O Estado só existe porque existe povo. As leis só existem porque existe povo. Todo o poder emana do povo. Apesar que o Gilmar Mendes não acredita mais nisso. Mas essa é uma regra tácita de qualquer democracia. As pessoas não entendem que todas as regras que aqui estão foram criadas por representantes do povo. A gente votou nessa galera para que eles fizessem leis para nos proteger. As leis são feitas para proteger a sociedade, não para oprimir a sociedade. Fique claro com isso. As leis existem para proteger a sociedade e não para oprimir a sociedade. Vamos lá. Ela tem que ir num lugar muito perigoso. Mas quando você faz a comparação relacionada a uma dependência química, a gente... Então ele tem que acabar com a internet. Pronto. Porra. Então, peraí, já que toda vez ele está falando que o problema está aqui, acaba com a internet. Pronto, não tem mais internet. Eu ia falar, pô, mas como é que eu vou vender meus conteúdos? Meus conteúdos estão na internet. Bicho, se não existir celular, a criança não tem mais acesso ao celular. Pronto, acaba com o celular. É mais fácil ainda. Não tem muita pornografia, crimes de ódio, violência e coisas que eu não posso, criança não... Cara, acaba com o celular. Pô, mas peraí, acabar com o celular vai tirar um monte de coisa interessante que é boa. Então como é que a gente pode fazer? Quem cuida de uma criança tomar conta do celular dela. Responsabilidade individual e não coletiva. Vocês entendem isso? Quanto mais responsabilidade for individual, mais democrático vai ser esse país. Quanto mais a responsabilidade for do Estado, mais ditatorial vai ser esse país. Grave isso como fosse tatuagem na tua pele ou na tua mente. Tá falando de uma coisa totalmente diferente, de uma dependência comportamental. Sabe por quê? A pornografia também é comportamental. É uma dependência química. Não só ela, como você fazer exercícios à exaustão. Quando você faz exercício, a carga de dopamina, a carga de endorfina, ela é muito grande também e vicia. Quando ela acessa uma cocaína, ela tem o risco de ter uma overdose. O pior que pode acontecer com uma pessoa que tem o livre acesso à pornografia é ela, socialmente, em algum momento, se sentir prejudicada por isso. É verdade. Boa. Gostei. Essa menina é muito inteligente, essa menina, viu? O casamento é destruído, a sociedade é destruída. De novo, quem tem obsessão, o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, às vezes até pelo trabalho, cara. Olha, eu conheço vários desses que vocês conhecem aí, que são super bem-sucedidos na internet, que estão no seu terceiro casamento, segundo, terceiro, quarto casamento. Por quê? Porque o excesso de trabalho fez com que eles perdessem a família. E o trabalho é uma coisa boa. E eles perderam a família, muitos perderam os filhos, o contato com os filhos. Por quê? Porque não souberam dosar. Então, ir por esse lado, e eu concordo, a pornografia ela destrói muitos casamentos, o excesso de trabalho também. O excesso de exercícios e você ficar viciado em alguma coisa também. E pode ser várias situações. Então, o problema não é o meio, é quem utiliza esse meio. Vamos lá. O casamento é destruído pelo homem. O casamento é destruído porque homens não têm caráter. É essa a questão. Homens e mulheres. Não é verdade. O casamento é destruído pelo mesmo homem que está assistindo pornografia e não soube dar informação para o seu filho de que aquilo é errado. Boa, gostei. Então, mas esse que é o ponto. Você está se contradizendo porque você diz que se a criança for bem educada e informada, está tudo certo ela ter acesso à pornografia. Não, ela não falou isso não. Ela não falou isso não. Tanto é que ele deu até uma piscadinha aqui, mas
de forma mais contundente. Não é isso. Quando ela tiver o acesso, ela vai saber que é errado sim ou não. Se ela não tem a informação, ela não sabe do que é que a gente está falando. Uma criança bem informada, ela saberia identificar um abuso. Uma criança... Ele está conseguindo enrolar ela. Criança sem informação, ela não sabe identificar um abuso. Uma mulher sem informação, ela não sabe identificar um abuso. Linguagem silenciosa. Eu já falei várias vezes isso. Tem muitas mulheres que não conseguem distinguir o canalha, o golpista e o agente abusador. Com linguagem silenciosa você consegue identificar. Mais uma vez, põe o QR Code aí, porque agora é a hora do jabá. Vale muito a pena. Jornada Não Minta Pra Mim. Lá você vai aprender a identificar o canalha, o golpista e o agente abusador. Sem informação, uma mulher não sabe identificar que está dentro do relacionamento patológico. Homens e mulheres. Então, quando a gente tira essa responsabilidade dos responsáveis realmente, dos adultos, e a gente está colocando numa indústria que não está nem aí para quem está dentro de casa assistindo. Mas esse que é o ponto. Nós estamos falando de pornografia e a pornografia está no celular. Tira o celular, acaba com o celular. Pronto, por essa lógica, tira o celular. Na casa da criança tem 5 celulares, 6 celulares. Tira os celulares, então, pronto, acabou. Celulares, a coisa mais fácil do mundo é Só faltou o responsável ali. É isso aí. Só faltou o responsável ali presente. Muito obrigada. Valeu. Foram muito bons, hein? Os dois até agora, muito bons. Pessoal, é o seguinte, eu vou fazer inteiro, então vamos fazer por partes, porque só essa parte aqui deu por volta de 1 hora. Eu terminei as conclusões finais? Não. Esse é o resumo de tudo que aconteceu? Não. Mas vamos fazer por partes. Em torno de 1 hora e pouco, eu vou parar e a gente continua. Beleza? Acho que vai ser melhor assim. Então essa é a parte 1. Eu espero você na parte 2.